estudamos aqui em outras lições que esse povo permaneceu cativo no Egito, mas num determinado momento, Deus levanta um homem, escolhe um homem, para operar milagres no meio daquele povo, libertá-los da escravidão e conduzi-los até aquela terra que foi prometida aos antepassados. Olha aqui de novo, voltando para gerações. Aquilo que foi prometido, aquela promessa de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. Vejam bem, haviam outras nações, outros povos nessa ocasião? Claro que sim, a Bíblia nos mostra isso. E por que Deus escolheu Israel? Pelos seus méritos, se é que tem, se é que tinham. E fazemos um paralelo conosco nos dias de hoje. Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu a todos nós? Pelos nossos méritos? Afirmo que não temos. Afirmo que não temos. E a prova é a cruz. E a prova é a cruz. Porque lá estão cravados os meus pecados e os pecados dos irmãos. Por quê? Como se Deus conversasse com Cristo, Cristo conversasse com Deus e no determinado momento estabelecesse um plano. Jesus dizendo para Deus, e Deus dizendo para aqueles meus filhos não conseguem cumprir aquelas cláusulas daquele contrato, daquela aliança que foi firmado por intermédio de Moisés. E é necessário uma nova aliança, e essa nova aliança nós sabemos que ela está fundamentada em Cristo, e ela está ratificada por algo que não há preço, que é incomensurável, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que o povo foi escolhido? Por que que o povo de Israel foi escolhido? Soberania de Deus, primeiro objetivo, primeiro motivo. Graça de Deus. E também pela promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Então o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de compromisso, e é um Deus gracioso, generoso. Não temos dúvida disso. Porque eu e os irmãos também foram escolhidos pela soberania de Deus, pela graça de Deus e pela promessa de Deus consubstanciada no seu Filho. E o Espírito de Deus tem que nos apontar este Cristo, tem que nos apontar a cruz constantemente. E não como muitos querem, que o Espírito Santo descanse ou se afaste do seu objetivo, que é apontar a cruz, para muitas vezes conceder desejos dos nossos corações, que nós não perguntamos para Deus se coaduna com os seus desejos para conosco, e o seu propósito para conosco. E esse povo de Israel é um povo que nós vemos pela palavra de Deus, que era um povo que murmurava muito, murmurador, não era agradecido. E a nossa geração? Estamos a falar aqui de uma antiga aliança, mas nós estamos debaixo de uma nova aliança. O povo de Israel, na antiga, aliás, não tem como compreender a Bíblia, irmãos. Não há possibilidade de compreender a Bíblia se não analisarmos as duas alianças existentes. A primeira aliança, por intermédio de Moisés, fundamentada na lei mosaica, fundamentada na obediência, no Antigo Testamento, e a nova aliança, fundamentada em Cristo, ratificada por seu sangue e consubstanciada na graça. Mas, em virtude da nova aliança, não temos que obedecer? Claro que sim. A obediência, a fidelidade e a gratidão que hoje temos com relação a Deus, em virtude da nova aliança, nos fortalece, nos incentiva e nos instrui por intermédio do Espírito Santo a também cumprir os mandamentos, a cumprir a lei. E esse povo era murmurador, assim como nós também somos murmuradores. No passado era oferecido o maná,
E hoje nós temos o pão da vida, que é Cristo. E diariamente, rotineiramente, reclamamos, murmuramos, queremos mais, queremos mais, queremos mais. E Ele nos concede sim. Nosso Deus é amoroso, o relacionamento dele para conosco não modula. O que modula é o nosso com relação a Ele. Nós estamos vendo aí nessas rebeliões, achei interessante uma questão, principalmente nessa última agora do Nordeste, matanças, torturas, violência exacerbada. E esses dias, numa determinada matéria, o jornalista disse o seguinte: não, mas hoje à noite foi mais tranquilo, fizeram até um culto lá dentro. Irmãos, eu fico a perguntar, muitos ali nasceram em lar cristão, ou muitos ali podem ter sido alcançados ali em algum nosso ministério de visita ao cárcere, que faz parte do contrato da nova aliança, porque aliança é contrato. E aqui nós temos diversos irmãos, bacharéis em direito, advogados, inclusive o nosso pastor presidente, que sabe que um contrato é um ato bilateral. Existem cláusulas. Existem cláusulas com relação a um contratante e cláusulas com relação ao outro contratante. Nesta aliança firmada de Deus com o povo de Israel, Deus dizia para o povo: olha, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E agora na aliança com Cristo, Cristo pega a minha mão e leva até a mão de Deus. Mas por que ele teve que fazer isso? Porque havia um abismo entre eu e Deus. E esse abismo, muito grande entre Deus e eu, só poderia ser diminuído por alguém que cumprisse essa aliança primeiro com perfeição e com fidelidade. Mas isso custou muito caro, porque custou a vinda do Filho de Deus aqui, para viver como nós, Cristo homem, homem Cristo, morrer, sacrificando pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus equívocos, pelas minhas murmurações. E quando lemos o Evangelho, temos que prostrar os nossos olhos, a nossa cabeça ao pó, porque não somos nada, irmãos, somos nada. Não há dinheiro, não há poder, não há posição, não há riqueza, não há saúde emocional, nada disso vem de nós mesmos, conseguimos por nós mesmos. Tudo isso é graça e misericórdia de Deus. E Ele aqui veio uma primeira vez, e Ele retorna aqui, Ele vai retornar, Ele disse que vai retornar. Eu confio nisso. Mas por que eu confio? Por que os irmãos confiam? Por um único motivo: quando Ele esteve aqui, Ele disse que retornaria, e isso está na nossa profissão de fé, que Ele retorna. E aqui, com o povo, e aqui o capítulo 1 de Deuteronômio nos situa no tempo. Essas exortações, esses sermões, esse sermão, essas advertências de Moisés que ocorreu no penúltimo mês do 40º ano, porque no último mês do 40º ano o povo de Israel estava em luto pela morte de Moisés. Essas exortações que ocorreu ali nas proximidades do Rio Jordão, antes de adentrar, ali nos apresentam dois princípios. E aqui Moisés está nos advertindo, e Deus nos adverte a olhar para trás. A memória é um dom interessante. E aqui a Bíblia nos mostra duas situações com relação à memória. É porque a estrada do futuro, ela começa no passado. Já se disse isso.
determinadas coisas do passado que Deus nos adverte a não olhar, a não buscar. Vou citar duas. Primeiro, a cobiça com relação àquelas nossas atitudes, aqueles nossos pecados que Deus nos libertou. Um exemplo, a mulher de Ló. Porque nós temos pecados que Deus perdoou. E muitas vezes queremos olhar para trás e querer se agradar, ou rememorar, ou querer usufruir, ou querer se alegrar com alguma benesse, se é que dá benesse com relação ao pecado. Isso é olhar para trás. Isso a Bíblia condena. Uma outra questão com relação à memória e ao passado, que a Bíblia, a palavra de Deus, condena, é com relação às ofensas. Aquelas ofensas que sofremos no passado, aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos maltrataram, não temos que olhar para trás. Até porque temos que perdoar. Claro que há consequências. Há consequências. E há consequências do pecado. Deus perdoa, mas há consequências do pecado. Eu cito um exemplo. Eu tenho aqui, na minha mão direita, no meu braço, eu tenho aqui uma marca, uma ferida. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu fui pescar. Meu pai gostava muito de pescaria e eu ficava insistindo, tinha uns 8 anos. Pai, eu quero ir com o senhor. E eu fui. E meu pai sabia que eu não tinha nenhum dom e nenhum apreço por pescaria. Eu não ia aguentar ficar na beira do rio, muriçoca ali, me atacando. E eu fui. Fiquei ali poucos minutos. Pai, eu quero voltar lá para a sede da fazenda. Não aguentei a pescaria. Quando eu retornava, um cachorro veio na minha frente e me atacou e me mordeu. Eu gritei, chorei. Meu pai deixou a pescaria, fomos embora mais cedo para a cidade. Irmãos, isso ocorreu há quase 40 anos atrás. Eu passo a mão aqui na ferida, não dói. Não dói nada. Mas está aqui. Eu olho no meu braço e eu vejo ali. E é interessante que até hoje, minha esposa, que é psicóloga, já me orientou algumas vezes para ver se acabasse com esse trauma. De vez em quando eu passava em Formosa, em algum lugar, e via um cachorro, eu já gritava, mãe. 40 e tantos anos de idade, grito mãe. Acho que ficou na minha memória aquela situação do passado. Então aqui eu vejo, não sinto dor, mas eu sei. O que eu quero dizer com relação ao pecado? Deus perdoou. Ficou algumas marcas? Ficou, não dói, porque o perdão de Deus é sublime. Agora, a lição está a nos informar que devemos olhar para trás e ver as bênçãos de Deus em nossa vida, em minha vida, na vida dos irmãos, verificar os meus equívocos, os meus erros do passado, os erros e os equívocos da geração que me antecede, para que isso me auxilie na minha caminhada atual e na minha caminhada futura. São 2 princípios aqui. O histórico de equívocos e de erros daquele povo de Israel, hoje é lição para nós. Para que possamos caminhar em fé, em obediência à palavra, em ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E também um outro princípio que aprendemos aqui é a maneira como Deus agiu no passado, a maneira como Deus atuou no passado com relação àquele povo de Israel e com relação a mim, com relação aos irmãos, possibilita que nós conheçamos mais o caráter de Deus. Rememorar as ações de Deus em nossas vidas nos aproxima mais de Deus. Nós o conhecemos mais intimamente. E aqui Moisés está exortando o povo, uma nova geração que ia adentrar na terra, porque por desobediência, incredulidade, rebeliões, dúvidas, uma geração inteira foi ceifada no deserto.
E aqui ele está dizendo: olha, o que eu fiz para o seu povo, olha os milagres, as libertações, as exortações, e eu quero que vocês adentrem nessa terra e lá permaneçam, e lá irão permanecer prósperos, serão senhores, possuidores de uma boa terra, traduzindo, serão ricos. E até hoje vemos aí a riqueza desse povo, por causa de uma aliança lá atrás. Deus ainda cumpre as suas cláusulas assumidas com aquele povo, embora o povo não está cumprindo com diversas cláusulas que foram assumidas para com Deus. Então essa proximidade nossa com Deus advém de estarmos sempre rememorando o que Ele é, o que Ele fez, mas acima de tudo, o que Ele é. Por isso, irmãos, que quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, a cada dia que eu vejo, que eu estudo a palavra, e procuro compreender como pode um Deus único, soberano, que fez o céu e a terra, num ato de amor, de humildade, encaminhar o seu Filho para encarnar, para viver aqui como nós vivemos, nessas agruras, nesses sofrimentos da vida. E o plano não termina por aí, porque Jesus não veio apenas, Deus não encaminhou o seu Filho apenas para que nascesse aqui e vivesse, mas para que morresse. E o significado da morte da cruz é que nos constrange, é que mostra a todos nós que o que sou, o que tenho, não há nada, não é nada, até porque quando Ele voltar, a riqueza, o poder e a posição também não vai ser nada. E quando nós vemos aqui homens como Pedro, Paulo, que não tinha riquezas, mas que foram suficientes, que foram graciosos, que atuou em boas obras. Irmãos, e aqui eu abro um parênteses para fazer um agradecimento e rogar as orações dos irmãos. Essa semana encerra um ciclo na minha vida profissional, neste momento de direção do Foro da Comarca de Goiânia. Pastor presidente, eu louvo a Deus porque esse período, pela graça de Deus, eu estou aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus de Campinas, e aqui eu fui apoiado pelos nossos ministros e apoiado pela igreja. Em outras ocasiões que Deus me colocou alguma posição de autoridade, alguma posição de decisão, eu não estava cumprindo cláusulas assumidas com Deus através da aliança. E nós temos que ter a coragem de dizer isso. Eu falo para Deus e falo para o corpo santo da igreja. Alguns anos atrás, Deus também me colocou em posição, porque mesmo fora dos caminhos do Senhor, Deus sempre me abençoando. E hoje eu paro, meu Deus, mas como pode? O Senhor me deu uma oportunidade de trabalho, me deu uma família, me deu tudo isso. Pai, mas naquela época, Pai, quando eu fui agraciado com esse trabalho, eu estava tão distante dos caminhos do Senhor. Eu vejo a lição. O que é isso, irmãos? Promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa, e Ele não quebra a sua promessa. Havia uma promessa para comigo e havia uma promessa para com os meus pais. Agora imagina, hoje, irmãos, os irmãos não têm ideia da paz de Cristo que eu tenho na minha vida, em virtude da paz com Cristo, com Deus, que foi restabelecida pelo sacrifício de Jesus Cristo, que me oportunizou o perdão de pecados. Só que agora, em conhecendo Cristo, cabe a mim, irmãos, cabe a todos nós, obediência e fidelidade, ou seja, permanecer no Evangelho. Porque nada adianta conhecer a Cristo e não permanecer no Evangelho. E assim como Deus se revelou àquele povo no passado, Deus se revela a nós a cada dia. E Deus tem se revelado a mim no cotidiano, no silêncio, nas ocultas, lá no meu trabalho, em cada atitude, na minha como profissional, naquela atitude minha como marido, como pai,
como filho, porque a autoridade que está aqui na Bíblia, irmão, não é poder. A autoridade que Deus fala aqui é no sentido de ética e de moral, e que precisamos resgatar, porque todo poder é de Deus, e nós estamos aqui como autoridade delegada, e cada um de nós somos uma autoridade. Em casa, o irmão, eu somos autoridade familiar. Mas eu louvo a Deus também pela autoridade espiritual que eu tenho, consubstanciada nos ministros de Deus dessa igreja, em especial o nosso pastor presidente, que tem sido bênção na minha vida. Eu cito aqui um outro exemplo, irmãos. Há 2 meses atrás, uma luta muito grande no meu trabalho, e eu em oração, confiando em Deus, uma luta, conversando com os pastores da igreja, não foi coincidência nenhuma. Uma sexta-feira, no mesmo dia, no mesmo horário, em momentos distintos ali, questão de 15 minutos, chega o pastor Samuel, chega o pastor Lucas, e me deu essa oportunidade, essa graça de visitar ali no meu gabinete. E eu não tinha falado para eles que eu estava passando por um problema muito sério, uma luta, uma perseguição tamanha. E eles foram lá. Eu parei tudo, entramos, conversamos, oramos, e o poder de Deus desceu ali. Irmãos, isso foi numa sexta-feira. Quando foi na terça-feira, o problema estava totalmente resolvido. Nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de relacionamento. Nosso Deus quer que eu e os irmãos se relacionem com Ele. E esse relacionamento íntimo se passa pela obediência, se passa por ouvir a palavra de Deus, se passa por olhar para trás. Ainda que a imagem que nos é apresentada seja uma imagem que doa e dói, de vez em quando eu olho para trás, dói, me constrange, mas é necessário, para me saber a longa jornada que foi para estar aqui hoje, em especial, porque estar aqui hoje, irmãos, é muito mais importante do que estar na posição ou no trabalho onde eu estou, porque lá eu estava há 24 anos atrás. Deus me colocou naquela posição, mas hoje eu externo a todos que toda honra, toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. E aqui nessa palavra, Moisés está dizendo ao povo: olha, nos próximos dias vocês vão atravessar aqui o Rio Jordão, e lá vocês serão prósperos, lá terão alimento, serão ricos, outras nações irão temê-los. Mas aqui está dizendo: nova geração que vai adentrar em Canaã, não se esqueça do seu Deus. Não se esqueça do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Serão prósperos. O que aqui nos ensina, irmãos? Alguns princípios. Primeiro princípio aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, são instruções com relação a Deus e ao propósito de Deus. Um segundo princípio são instruções com relação à obediência à palavra de Deus. E o terceiro princípio, mais específico dessa lição, são instruções com relação à administração dos bens que Deus nos concede. E não é apenas administrar bens materiais. Deus nos dá um conforto emocional e muitas vezes nos dá um conforto espiritual, mas temos que administrar. E Moisés está dizendo: serão ricos, vão ter patrimônio, vão ter bens, vai ter emprego. Para nós hoje em dia, vocês vão ter emprego, vão ter trabalho, vão ter prosperidade, vai ter prosperidade emocional, vão ter prosperidade também espiritual, mas administre, cuide, lembre do seu Deus. E muitas vezes posição, cargo, dinheiro, riquezas nos leva
a uma autossuficiência. Nos leva a achar que o que temos e o que somos foi pelo nosso esforço. Foi pela minha habilidade em termos de economia, minha habilidade em adquirir bens. No nosso caso, nós servidores públicos, servir o público, porque hoje em dia estamos acompanhando pessoas que se servem do povo, estão no cargo de servidor público, mas querem se servir do povo e daquilo que é do povo. Uma autoridade totalmente divorciada da ética e da moral, sendo que o correto é servir o povo. E muitas vezes achamos o seguinte: estou ali pela minha inteligência, pelo estudo, estou ali pela minha habilidade, estou ali pela minha herança. A herança do meu pai eu multipliquei, então eu que sou bom. Ele me deu X, hoje eu tenho 3x. Não é assim? E quando estamos bem, sobre o aspecto emocional, somos caridosos, generosos, e achamos que isso é nosso. Irmãos, assim como a prosperidade material é dom e graça de Deus, a nossa suposta bondade, a nossa suposta generosidade também é graça e dom de Deus. Mas por que alguns têm uma tranquilidade, uma estabilidade emocional melhor do que outros? Ora, se for estabilidade espiritual, Paulo nos ensina. E muitos perguntam: mas por que o irmão tem mais fé do que eu? Por que eu não tenho tanta fé como outro irmão? Como se aquilo fosse um dom daquele, uma habilidade daquele irmão, ou porque ele desenvolveu, ou porque ele tem um controle emocional para crer e confiar em Deus. E não é isso. Como Paulo nos ensina com relação a aumentar a fé? Através de ouvir a mensagem. Você acrescenta a fé, eu acrescento a fé em minha vida, ouvindo a palavra, através de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, mais uma vez, provém de quem? De Deus. Mas eu não tenho que fazer nada, porque muitos acham o seguinte: na lei, o homem tinha que fazer, porque a lei diz, obedeça, a lei mosaica. Aí muitos destoam o cristianismo ou a nova aliança, porque sabemos que é graça de Deus. E agora na nova aliança, Jesus diz, eu faço. E muitos acham, não, se ele faz, eu não preciso fazer nada. Quando a nova aliança diz que Jesus faz, Deus faz, primeiro, já fez na cruz. Cristo morreu por nós. É pouco, irmãos? É como se nessa cláusula tivesse lá: eu serei o seu Deus, eu quero que você siga os meus caminhos, eu quero que você esteja debaixo da graça. Quanto a mim, Jesus Cristo, eu vou fazer, vou nascer e vou morrer na cruz por ti. Segundo, eu vou ressuscitar no terceiro dia, para que você tenha vida eterna. Terceiro, eu vou encaminhar o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai dizer, mas o Senhor subiu para o céu, o que eu vou fazer aqui? Aí Cristo coloca lá uma cláusula: eu vou encaminhar o Espírito Santo. Para quê? Para que ele te ensine, para que ele te convença, para que ele te advirta, para que ele possa te admoestar, ou como diz o nosso pastor Enoque, o Espírito Santo é o nosso professor. Você não está sozinho, eu vou subir porque eu vou preparar lugar. Mas enquanto você estiver aqui, você tem o Cristo Espírito Santo para te ajudar, para te apontar a cruz. Essas são as cláusulas de Deus. E ele coloca outras cláusulas. Cabe a você obedecer. Segundo, me aceitar como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Cabe a você aceitar que eu não sou apenas alguém que veio aqui e se tornou talvez, ou com certeza, o maior milagreiro da história. Ele está colocando as suas cláusulas para que eu e os irmãos possam cumprir. Eu vim aqui como homem. Você crê que eu vim aqui como você?
Assim como você nasceu, eu nasci. E você pode ter nascido em berço de ouro, eu nasci numa manjedoura. Só que o símbolo para nós cristãos não é a manjedoura, é a cruz. E ele está colocando mais compromissos, mais requisitos para que possa ser sacramentado essa nova aliança. Creia que eu sou o único Salvador. Confia em mim. E aí, irmãos, existem princípios e tem regras. No princípio era o verbo. O verbo se fez carne. O princípio é o início de tudo. Com relação à prosperidade material, a dinheiro, existe princípio, existe regras. E muitas vezes esquecemos de determinados princípios, só queremos o princípio do aconselhamento, o princípio da administração, mas esquecemos o princípio do trabalho honesto ou da não defraudação. Nos esquecemos do princípio da generosidade, nos esquecemos do princípio do dízimo, porque lá tem, na Bíblia tem essas regras com relação à prosperidade material, com relação aos patrões, olha, trate bem as pessoas, com relação a nós, servidores públicos, contente com o que tem, com o que recebe, não vos corrompeis. Então, nas entrelinhas desse contrato firmado com Deus, através da nova aliança, temos obediência, crer, confiar, aceitar a atuação do Espírito Santo, porque fé é fruto do Espírito Santo, aceitar o que ocorreu na cruz, olhar para a cruz e nos ver também na cruz junto com Cristo, e firmar nesse evangelho apostólico. E também tem uma outra cláusula: eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. E tem outras cláusulas também, irmãos, de um novo julgamento, porque Cristo já foi julgado por mim e pelos irmãos, e Ele já foi condenado por mim e pelos irmãos. Imagina Jesus Cristo carregando o meu, o seu pecado, inocente, e mesmo assim condenado. Foi condenado e cumpriu a pena por mim e por cada um dos irmãos. Mas vai ter um segundo julgamento. E nesse segundo julgamento eu quero que Cristo seja o meu advogado. Eu quero que Cristo seja o meu advogado, que Ele aponte para o Pai: Pai, eu perdoei os pecados do Wilson, eu sacrifiquei por ele, por vários. Pai, ele por si só não conseguiria estar onde está, caminhar sozinho, porque cada dia, irmãos, é uma luta. Quando acordamos é uma luta, ao amanhecer, quando abrimos os olhos, é uma luta diária. E aqui eu louvo a Deus que os nossos ministros sempre nos transmitem isso, o pastor Rito sempre nos transmite isso. Muitas vezes criticamos um ou outro, mas cada um de nós deveria saber a luta de cada um para andar com Cristo. A minha luta é diária, e eu sei, o Pai sabe da minha luta diária para andar com Cristo, para observar o Evangelho genuíno, e não aquele que muitas vezes querem ser transmitidos a nós. Pela graça e misericórdia de Deus, fomos alcançados por uma nova aliança. Que não sejamos autossuficientes durante a prosperidade, durante a fartura de bens, a fartura de alimentos, durante o emprego. Irmãos, mas eu estou em crise também. Vamos olhar para esse Deus, Ele supre. Ele supre. Nós vamos observar a palavra de Deus, que aqui é um outro princípio. E aqui Moisés está exortando o povo: olha, e tudo que eu fiz para aquele povo, conte para os seus filhos e conte para os seus netos. A educação cristã, familiar, e muitas vezes estamos delegando, a igreja contribui, nos ajuda muito, nossos filhos estão ali, recebendo a ministração da palavra de Deus. Mas será que aqui na igreja não é o tempo maior de ministração dos nossos filhos que na nossa casa? Vamos levantar a nossa consciência e verificar. Vamos contar o tempo que nossos filhos ficam aqui na escola dominical
E o tempo que eles ficam conosco lá, orando conosco, jejuando conosco, lendo a palavra conosco. Ontem à noite, minha esposa chegou já tarde, tem um curso aqui, nós sentamos com nossos filhos. E eu louvo a Deus por ter nascido no lar cristão, mas fiquei muito tempo fora. O que significa, irmãos? Ele está exortando aqui, conte os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus. E no nosso caso, conte para os nossos filhos o sacrifício de Jesus Cristo. E o que isso representa a nós, para os nossos filhos. Mas basta? Não. Se bastasse, para muitos bastou. Se bastasse, muitos não abandonavam esse pacto como eu abandonei na minha juventude. Mas por que isso, irmãos? E se os seus irmãos conheceram a minha mãe, a mulher de fé, reteté mesmo, e joelho no chão de oração, vai na igreja um dia sim, o outro também, que mora do lado, de manhã, tarde, noite, 73 anos de idade. Mas sabe por quê, irmãos? Porque assim como nós, os nossos filhos, já nasceram à imagem e semelhança do homem adâmico. Nossos filhos não são anjos, não nasceram anjos. Eu não nasci anjo. Ah, mas quando ele nasceu, os pais estavam na igreja. Não. O apóstolo Paulo diz que a estultícia está no coração dos nossos filhos. A estultícia é representada pela rebeldia, pela rebelião, pela birra, pela desobediência. Então nós temos que contar as histórias bíblicas, os feitos, a graça de Deus para os nossos filhos, temos. Mas a estultícia está no coração deles. O que fazer? Orar para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Sabe aquilo que falamos nos púlpitos? Para que o Espírito Santo de Deus possa convencer. Nós ministramos, transmitimos o Evangelho, mas o Espírito Santo de Deus que convence. Com relação aos nossos filhos também é o Espírito Santo de Deus que vai convencê-los. Então nós temos, através da fé e do Espírito Santo, transmitir aos nossos filhos a nossa experiência, mas orarmos. Quem de nós, num determinado momento, através de uma atitude, uma conduta dos nossos filhos, nós olhamos, meu Deus, que atitude é essa? A gente olha lá na frente, com essa atitude hoje, pode ter a mesma atitude ou uma atitude pior lá na frente. Então nós temos que orar para os nossos filhos para que sejam pessoas de bem, e que sejam tementes a Deus. E aqui os princípios dessa palavra. Ouvir a palavra, que não é apenas escutar, é pôr em prática, é meditar. E cumprir os mandamentos. Irmãos, mas em Deuteronômio são tantos mandamentos, são tantas leis, são tantas cerimônias, irmãos. Não temos hoje mais que transmitir para os nossos filhos leis cerimoniais ou rituais. Transmitamos a graça de Deus. E por que, irmãos, a questão dos 10 mandamentos? Se nós analisarmos em todas as legislações modernas do mundo, esses mandamentos lá estão. Lá estão. Não matarás. Olha o nosso Código Penal, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então aqueles mandamentos da lei mosaica é moderno. Faz parte, inclusive, da legislação secular de países mais modernos do mundo. Mas por que Cristo veio? Porque Cristo era o único que podia cumprir com fidelidade, com exatidão. Então nós temos que espelhar nele. E através dessa visão de Cristo e a atuação do Espírito Santo, aí sim nós podemos cumprir os princípios advindos daquela lei. Que a graça de Deus possa nos mostrar Cristo. Que a atuação do Espírito Santo possa mostrar Cristo. Porque ele que está no novo contrato firmado com Deus. Ele é o fiador. Ele que é o fundamento. Não é mais por intermédio de Moisés. Moisés morreu. Cristo vive. E aqui num determinado culto, não sei qual foi o pastor, se foi o pastor Samuel, ou se foi o pastor Enoque, pastor Oídes, que diz o seguinte, uma mensagem até um ano atrás, eu nunca esqueci disso. Moisés foi o maior homem do Antigo Testamento, segundo os estudiosos. Mas nós vimos aqui vários equívocos dele.
Imagina os nossos equívocos, os nossos erros. Moisés morreu. E como o pastor disse isso aqui. Moisés morreu, mas Deus não morreu junto. Porque essas exortações ocorreram no penúltimo mês do 40º ano. Dias depois, o povo de Israel adentrou em Canaã. Porque Deus levantou um outro homem. Levantou Josué para andar com aquele povo. Então o maior homem do Antigo Testamento morreu. Mas Deus vive. E hoje há uma nova aliança. Uma aliança que o intermediário não é homem pecador. É um homem que venceu o pecado. É alguém que venceu o mundo. E nós podemos vencer também o mundo. É Cristo Jesus. Mas o principal é o selo. É o carimbo. É a ratificação. Isso nós não podemos esquecer. Foi ratificado com sangue, irmãos. Com sangue. E cabe a mim cumprir estes preceitos, cumprir essas cláusulas que nos foram apresentadas por Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Crer que Ele morreu, não por acaso. Era propósito de Deus. Morreu por mim e por vocês. Crer que Ele ressuscitou, crer que Ele está vivo, crer que Cristo vive em mim, crer que o Espírito Santo de Deus nos aponte Cristo e nos aponte a cruz, crer que Ele disse que mesmo Ele estando em mim, por intermédio do Espírito Santo, eu tenho aflição, eu tenho luto, e os irmãos também têm. Então não queiram se apartar disso. Não queira colocar uma venda, porque agora eu tenho Cristo e não tenho sofrimento, não vou ser surpreendido com desemprego, com doença, porque vai. Mas é melhor passar tudo isso debaixo da justiça perfeita de Deus, do que passar por tudo isto sem Deus. E hoje aqui foi lida a palavra. Temos que habitar. E habitando em Deus, nós temos refrigério. E esse refrigério é por causa da paz. Sabe aquilo que muitas vezes eu e o irmão não entendem? Estamos ali sofrendo, está na luta, e mesmo assim, nós temos aquela esperança. É aquela paz que o próprio apóstolo Paulo diz que muitas vezes não é compreendida. E hoje eu tenho essa paz. Posso ter dificuldade no lar, dificuldade no trabalho, mas meu alvo é Cristo. Eu olho para a cruz e falo: Senhor, aqui estou pela tua graça e misericórdia. Senhor, eu desejo isto, eu quero isto, mas que o meu desejo, que a minha esperança coaduna com a sua esperança, com o desejo do céu. Porque orar é isso, não é só pedir. É que os nossos desejos estejam de acordo com o desejo do Pai. E aqui, mais uma vez, Moisés está exortando: olhe para o passado, para aquilo que vai contribuir para a sua caminhada, para avançar, mas não olhe para certas coisas do passado, porque você retroage, e retroagir, dar um passo, muitas vezes para caminhar, precisamos dar um passo atrás, mas em determinadas situações, Deus disse para Jacó: eu vou te retornar para esse lugar. Estava querendo dizer: olha, você vai ter que andar um pouco para trás. E ficamos com Gálatas 3 e 4, irmãos, como já foi dito aqui, que nos apresenta aquele contraste entre Moisés e Jesus. Que possamos entender que todas aquelas promessas que foi externada ao povo de Israel, ela é atual, serve para nós também. Mais ainda agora, por intermédio da graça e misericórdia do nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui mais uma vez externar o meu agradecimento ao nosso pastor superintendente e ao pastor presidente, pela sua vida, pastor presidente, e pela oportunidade de estar sob a sua autoridade espiritual, e pela oportunidade de estar numa casa onde
O nosso alimento, ele é demonstrado pela qualidade da nossa igreja, pela qualidade da nossa congregação em Cristo. Muito obrigado.